a gente é irmã, tá? O tom é isso mesmo. Olha o nosso tom de pé. É Ai, eu tô desbotada, eu não conto. Mas é muito diferente nós duas. Bom, você! Tô aqui com a minha irmã, Stefane. Se apresenta. Oi, No meu Instagram, que é esse aqui. Por sinal, sigo dela também. Funny the Teacher. Yeah. Lá eu pedi umas perguntas sobre inglês para que ela respondesse pra gente hoje, tá bom? Ela é professora de inglês. Como é que você aprendeu inglês? Eu fui obrigada a estudar inglês a partir dos meus 8 anos de idade. Ou eu tinha duas opções, ou eu estudava inglês ou eu entrava na aula de karatê. Eu tinha medo de apanhar, mas não adiantou nada, porque eu apanhei no colégio. Daí eu bati no colégio, enfim, eu tive Você lutou de alguma duas forma. coisas, Você aprendi lutou de as duas alguma coisas forma. ao mesmo tempo. Mas o inglês perdurou aí por 10 anos, estudando, terminei tudo, fiz o curso, inclusive, do próprio curso mesmo, da instituição pra ser professora. E sou professora há quase 20 anos. Quase a minha idade. A primeira pergunta é... pra quem não sabe, eu moro em Lorena, uma cidade do interior de São Paulo, perto de Aparecida do Norte. E a pergunta é... Qual recomendação de escola de inglês em Lorena? Então, essa é uma pergunta bastante recorrente, mas não é tão simples assim de responder, porque depende muito do que você vai querer, qual é a sua intenção e como você aprende, porque cada escola tem um método diferente. Todas elas te prometem que você vai aprender inglês e você vai sair falando de lá, mas cada uma tem um método diferente. Então o ideal é você fazer uma aula teste. Tem algumas escolas, inclusive, que dão 7 dias de aula teste para você ir se adaptando, vendo se aquilo ali serve para você ou não, se você gosta ou não, do que uma indicação assim, aleatória da minha parte. Mas a gente tem muitos cursos, muitas escolas boas aqui em Lorena. Contando também que ela dá aula online e também particular, então é uma recomendação também aqui na cidade de Lorena. Próxima pergunta. Quando eu sei que estou pronto para fazer um intercâmbio? Primeiro, quando você tem dinheiro, porque não é barato, não. Segundo, existem cursos preparatórios para fazer intercâmbio e existem cursos que você vai para fora para aprender inglês. Então você chega lá no zero, sabe? Falando só seu nome. A tia Dani fez isso. Sim. Por um mês. Então existem muitos cursos. Londres é um lugar onde o número desse tipo de curso é muito elevado. Muitas pessoas fazem curso desse jeito lá. Tipo, chegam, ficam 2 meses imersos, fazendo curso todos os dias, com pessoas que vêm de todos os lugares do mundo. Então você não tem como você ficar falando em português. E até o ideal é que você vá fazer isso sozinho, porque tem muita gente que vai de casal ou vai de amigo, e aí um vira muleta do outro em português, né? Mas como lá você vai ter outros alunos aprendendo inglês ao mesmo tempo, todo mundo, e cada um vai estar falando a sua própria língua, né? Vai ficar completamente impossível de você não usar o inglês, porque o inglês é a única língua que vocês vão conseguir falar. Esse é um tipo de curso para intercâmbio que eu super indico se você tem dinheiro e se você tem pressa também, porque é um jeito assim, você vai aprender mesmo. Pra quem não viu os outros vídeos do canal, eu fiz intercâmbio para Portugal. Meu sonho era que minha colega de quarto fosse de outra língua ou inglês mesmo para que eu praticasse. E acabou que a minha colega de quarto ia ser de Portugal mesmo, não ia ter graça, eu só ia aprender outros dialetos. Aí eu, não, vou pro quarto individual então. E aí eu fiz amizade com uma polaca, 3 suecas, italiano, eslovênio, não sei como é que chama. Quem mais? Da Turquia. E aí acabou que você só fala inglês. E foi ótimo pra mim. Eu falei inglês em Portugal, tô feliz da vida. Próxima pergunta. A gramática do inglês é muito exigente? Eu, sinceramente, acho que não. Também acho que não. Porque a gente, né, fala português. E, tipo, se você for estudar a língua portuguesa, você vai ver quantos tempos verbais a gente tem que aprender. E eu acho lindo, eu amo a língua portuguesa. Mas, assim, muita coisa você precisa decorar pra você entender, tempo verbal, não sei o quê. No final das contas, você acaba não usando, mas você precisa aprender. Em inglês, você até tem esses tempos verbais, mas não é comum. Então, pra você falar, você nem precisa pensar nisso. E, tipo, outra coisa que eu acho muito interessante são as conjugações verbais. Tudo altera o final do verbo dependendo do pronome que você está usando. Em inglês, não. Você tem aquele verbo para sempre ali. É claro que existem algumas exceções, mas no sentido de dificuldade ou de exigência, eu acho que o inglês é uma das línguas menos exigentes nesse quesito.
depois que eu conheci a minha amiga polaca, que até o meu nome muda dependendo da pergunta, do tempo verbal da pergunta. O meu nome de Stella foi pra Stila e tinha um outro, que eu não lembro. Eu fiquei realmente, aquela língua realmente é mais difícil do que qualquer outra. Até alemão é mais fácil que polonês. Em inglês, então, próxima pergunta. Quanto tempo leva para uma pessoa saber falar inglês fluente? Depende, né? Não existe uma resposta certa para tudo nesse sentido, porque vai depender muito de o quanto você está disposto a se dedicar para que você fique fluente. Agora, muita gente tem confusão quando fala eu quero ser fluente. O que é ser fluente para você? Ser fluente é você falar como se você tivesse nascido num lugar? Isso é praticamente assim, quase impossível. Por quê? Mesmo que estamos aqui no Brasil falando em português, tá? Existem níveis e níveis de português. Então, eu posso estar falando com você usando palavras mais rebuscadas, enquanto você está falando comigo em português, fluentemente usando isso, coisa, negócio. Então, nós duas somos fluentes em português. A diferença é o grau de evolução e dedicação que a gente tem para usar mais vocabulário. Isso é completamente diferente. Agora, a questão da fluência, o que é fluência? É você conseguir se comunicar de uma maneira que eu não fique desesperado, buscando, fazendo mímica. Mas vai muito da prática também, né? Se você tem uma base, só de praticar, você já vai conquistando Com certeza. Não tem a menor chance de você aprender qualquer coisa que seja. Não é só língua. Qualquer coisa que seja. Não tem como você aprender se você não puser em prática. Próxima pergunta. Por que neither tem que ter nor junto? Então, essa seria uma aula, né? Eu teria que dar uma aula de gramática para explicar. Nada mais é do que a mesma coisa que português. Se eu vou falar para você, se eu vou te dar duas opções e eu digo para você ou isso ou aquilo, e você diz para mim nem isso nem aquilo. Tipo nem ou isso ou aquilo, either or. Nem isso nem aquilo, neither nor. Seria basicamente isso. As línguas casam muito, são muito parecidas. Próxima pergunta. Por que a palavra already vem no final da frase? Nem sempre a palavra already vem no final da frase. I already did it. Ou I did it already. Das duas formas certas? Sim. Depende muito da ênfase do que você está querendo dizer. Próxima pergunta. A diferença do to, very, much, so e many. Todos eles são advérbios de intensidade. Você vai colocar ele para intensificar alguma coisa que você está colocando na frase. Está muito cansada. I'm very tired. Se você está falando, vai intensificar alguma coisa que é incontável, você vai usar much. Existem algumas regrinhas. Mas você quer many. Eu me confundo bastante com o to e o so. Sempre é tipo assim, it's too heavy, e eu falo, it's so heavy. Não tá errado. Dos dois jeitos, das duas formas, você tá enfatizando que tá pesado demais. Mas não tem, tipo assim, o to é pra isso aqui, o so... Fazendo uma comparação nessa frase que você criou, it's too heavy and so heavy, o too heavy pode dar um sentido de além do limite. E não um pesado. Então, tipo assim, tá bem pesado, so heavy. It's too heavy. Tipo, tá demais. Além do limite. Mas, das duas formas, é um advérbio de intensidade. Você vai escolher aí. Você quer fazer mais drama ou menos drama? Qual você vai usar? Então, fica a dica, o to é se você quiser fazer muito drama. Última pergunta desse vídeo. Traduzir ajuda ou não? Misericórdia. Por quê? Só atrapalha. Você tá ensinando o seu cérebro que você não tá aprendendo outra língua. Você continua sendo baseado na língua materna sua. Você tá traduzindo, você não tá aprendendo uma língua nova. E quem tá começando assim do zero, não sabe falar nem I love you? Não precisa traduzir. E eu provo que não precisa traduzir. A tradução atrapalha o seu desenvolvimento com a língua, seja ela qual for. Se você for aprender mandarim, você achar um professor que ensine para você mandarim, traduzindo para o português, aí eu retiro o que eu disse. Bom, no fim das contas, já foi a última pergunta, mas eu vou deixar ela com mais uma para responder. Afinal das contas, é fácil ou não aprender inglês? Eu acho extremamente fácil aprender inglês. Porque nós estamos imersos numa sociedade que tem inglês em tudo, qualquer canto você vá. Hoje, todas as pessoas praticamente têm um smartphone, por exemplo. Você já falou inglês? Smartphone. Você vai comprar... Porque a gente fala smartphone. Com a que gramática do Brasil. É o sotaque
fonético brasileiro, que dá pra tirar, mas tudo isso é prática. E perder vergonha. Ah, porque é vergonhoso falar certo. Não, gente, vergonhoso é você ficar falando smartphone. No supermercado a gente tem vários produtos que já estão em inglês, você sempre falou inglês, você nunca percebeu. Ketchup, por exemplo, é inglês, nunca ninguém traduziu pra molho de tomate, entendeu? É verdade, pior que é verdade. Então não é difícil, inglês é a língua, eu acredito que inglês seja a língua mais fácil de falar, porque ela está em todos os lugares que você tiver acesso. Aí, ó, motivação pra você aprender inglês. Não é difícil, não. Se caso você for de Lorena e quiser aprender inglês do seu jeitinho, com o que você acha que você aprende melhor, entre em contato com ela que ela bola um trabalho legal pra você, um estilo de aula diferente só seu, que vai te ajudar bastante, viu? Muito obrigada por assistir o vídeo. Até a próxima!